Meu nome é Márcia Passos, eu moro em Arapongas, Paraná, e eu sou síndica do prédio onde eu moro. Bom, eu cheguei aqui bem mal, né? E assim, como eu estava falando ali com as meninas, né? Aqui era assim, tipo, um dos últimos lugares que eu iria procurar. Porque assim, pela fé, a fé que eu tenho ainda, mas assim, como ela era bem limitada, eu não pensava jamais no yoga, por ser uma prática que não era muito bem aceita, né, dentro da fé que eu pratico ainda. Mas assim, então, tipo, aí eu ouvi falar, né, dessa prática que acalmava, que trazia uma tranquilidade. Eu estava muito ansiosa, com crises de ansiedade, pânico, muito medo. E então, assim, eu estava atravessando um momento muito difícil na minha vida. E sozinha estava difícil. E contar com os meus familiares, eu não queria passar para eles aquilo que eu estava vivendo, né? Então eu vim para fazer uma aula experimental, liguei e fiz uma aula experimental. Nessa aula experimental eu já senti assim que eu tinha um lugar aqui, né? Porque nessa aula eu já me senti assim, na hora da meditação, né? Eu já me senti diferente. Para começar, eu não queria ficar na meditação porque eu tinha muitas coisas para fazer, né? Aí eu falei, não, vou ficar. Aí fiquei, né? Ela começou e eu pensava assim, nossa, eu com tantas coisas para fazer e aqui deitada meditando, né? Tipo, nossa, que perca de tempo, né? E aí eu fui ficando, na primeira aula eu não consegui muito, assim, participar de tudo aquilo que ela passava, mas no final da meditação, eu nunca vou esquecer que ela falou uma frase que ela sempre fala, que a gente deveria ter paciência com a gente mesmo. E quando eu repetia, que ela pediu para repetir, quando eu repetia aquela frase, até hoje eu me emociono, porque eu não tinha paciência comigo, né? Então, tipo assim, eu me exigia muito, né? Eu me cobrava muito, e toda aquela ansiedade era por isso, né? Porque eu pensava sempre no que os outros iam pensar de mim, né? No como os outros me viam, e aí eu não tinha tempo para me ver, para cuidar de mim. Então me fez muita diferença começar a pensar em mim também, que eu também era importante, né? Então foi a partir daí que eu comecei a ver que eu precisava me cuidar, né? Que eu precisava me amar. E aí foi através das aulas, de cada aula que eu fui vivendo aqui, eu, né, fui me sentindo melhor. Aí marquei a avaliação, né, do bioenergético, porque na verdade eu tinha marcado já em Apucarana essa avaliação, né? E por coincidência, daí um dia aqui na aula falando, ela falou que fazia. Aí eu falei, então eu vou fazer aqui, né? Que lá é um trabalho voluntário que ela faz, né? Eu falei, então vou deixar a oportunidade lá para uma outra pessoa, né? E eu vou fazer aqui com você, então, aqui, né, no estúdio. Aí marcamos, aí eu nunca me esqueço. Foi um dia tarde, assim, tava um frio, nossa, um vento, assim, e eu tava com muita crise de labirintite. E aí eu vim assim, não tinha carro na hora, nenhum carro em casa para eu vir, eu vim a pé e eu vim aquele vento, assim, aquele frio e muita tontura. Eu falei, nossa, né, nem vou conseguir chegar lá. Mas aí cheguei aqui, ela tava já com tudo preparado, aí fizemos a avaliação, ela colocou um comando, né, antes de começar. E quando ela colocou aquele comando, eu falei, nossa, o que será que ela colocou em mim? Porque eu senti que já dei uma relaxada, né? E assim, muito descrente também, né? Tipo, ver para crer, né? Aí nós fizemos a avaliação, assim, foi dando várias coisas que eu já sentia ali, né? E aí eu fui... Nossa, eu acho que não pode ser coincidência tudo isso, né? Porque eram muitas coisas, então, tipo, muitas coisas que eu sentia e muitas também os fungos, né? A minha labirintite, meu intestino, algumas coisas que não estavam funcionando legal. Aí ela fez o tratamento, fizemos o tratamento, né? Com
com as plantas, né, com os chás. Foi muito bom e, assim, me abriu a porta, né, tipo, foi me ajudando, assim, a me livrar, né, da minha labirintite, dos meus medos, né, que tenho ainda, porque a gente está em construção, mas assim, do que era, né, tipo, nossa, eu tinha pânico, medo de morrer. Se falassem que eu ia fazer exames, eu já suava frio, né. Até eu fiz uma bateria de exames depois que eu fiz a bioenergética, era a época de voltar no médico fazer os exames, aí eu fiz todos os meus exames e, né, graças a Deus foi, assim, tudo muito bem, né? Os resultados que tinha dado na bioenergia foram os mesmos dos meus exames, então, assim, foi tudo, né, graças a Deus, um caminhar, né? Cada dia, assim, vivendo coisas, assim, que isso aqui me ajudava muito. E uma coisa que eu gosto de falar, assim, sem ter que mudar a minha fé, eu sempre falo isso, não mudou em nada, só acrescentou. Então, tipo, eu não precisei deixar tudo que eu acreditava para vir aqui, não, é um complemento, né? Tudo isso aqui é somado, tudo é junto e tudo pode caminhar junto, né? Então, tipo assim, são coisas que a gente mesmo se limita, né? A gente se limita e a gente, quando se vê meio que encurralado, a gente fica com um pouco de medo também de buscar, às vezes, né? É uma alternativa diferente, mas eu me sinto assim, muito bem. Eu achei que fosse me atrapalhar, né? A minha outra fé é que eu fosse ter que seguir algo diferente. E não, né? Tipo, caminha junto, tudo que eu aprendo aqui sobre Deus, sobre mim, né? Sobre as pessoas que estão ao meu redor, só me acrescenta, só me ajuda, né? E aí eu sempre, outro dia eu falei pro meu marido, ele ficou rindo, né? Porque eu falei assim que depois que eu comecei a fazer o yoga e a ver Deus em tudo, hoje eu amo mais. Hoje eu encontro mais. Porque antes eu via Deus só como uma pessoa, como um criador que me amava e que estava acima de mim. Hoje não. Hoje eu vejo Ele nas pessoas, vejo na natureza, nos chás, nas plantas que eu aprendi aqui, né, nos olhos, eu vi que Ele age em tudo. Então é muito mais amplo hoje meu relacionamento com Ele. Então melhorou, ajudou, né? Meu marido ficou meio que olhando assim, que ele nunca viu assim, né, esse lado. Então, tipo assim, eu falo assim, hoje se a gente vai fazer caminhada lá no Parque dos Pássaros, nossa, pra mim é maravilhoso, porque eu, né, vejo os patinhos, vejo a natureza lá e vejo Ele em tudo, né? Então por que que Deus tinha que estar só numa posição maior que eu, né? Era até difícil para, às vezes, eu me dirigir a Ele, né? Então, tipo, hoje eu tenho mais facilidade. Hoje nós estamos mais sentidos. Não tive mais labirintite, já faz 1 ano e meio que eu fiz, né? Eu não tive mais nada, nenhuma crise, né? Nem de ansiedade, nem de pânico, porque eu pratico também os exercícios que eu aprendi aqui em casa. Quando eu sinto que vai, porque às vezes eu sinto que vai ter um gatilho, que alguma coisa vai, tipo, me dar aquela coisa. Então eu pratico os exercícios do yoga e eu consigo já me acalmar. Então eu já, né, aprendi algumas coisas, assim, né? No primeiro, como eu te disse, quando ela colocou o comando, né, eu já senti a diferença. Nossa, eu fui melhorando assim, eu tinha tomado já caixas e caixas de remédio da labirintite, eu não via nada, nenhuma melhora. Eu estava muito nervosa porque eu achava que poderia ser outras coisas, porque não passava aquela tontura, aquela sensação ruim, desequilíbrio, né? Então é muito ruim a sensação da labirintite. Então, tipo, depois que eu comecei, já nos primeiros dias, né, eu fiz o travesseirinho de folha de manga, né? Então, tipo, não desista, né? Porque às vezes a gente fica meio que sem saída, se achando sem saída, mas a saída existe, né? E a gente tem que dar oportunidade, né, pra gente, né? E aquilo que a gente sente no coração mesmo, eu acho que, não sei se é essa a palavra, mas a intuição, porque eu vim aqui mais por isso. Eu senti que aqui, que as aulas e que, né, na verdade eu nem vim assim sabendo a amplitude, mas eu vim buscar uma ajuda, né? Buscar uma ajuda. Eu acho que a gente tem que buscar, né? Não desistir, buscar essa ajuda e mudar, às vezes, o foco, a maneira de ver as coisas.
Porque o problema, muitas vezes, ele não vai deixar de existir. Eu continuo com os mesmos problemas de quando eu cheguei aqui. Que eu achava que eram problemas, mas não eram tantos problemas assim. Não eram tão assim severos como eu achava. É que eu via com um olhar de julgamento, com um olhar de talvez superioridade. Eu me achava nesse direito. Então eu passei a ver as coisas de uma maneira diferente. Então elas não mudaram, mas eu mudei a maneira de olhar para elas. E isso me ajudou, me acalmou. Então eu acredito que o que a gente, né, tem que buscar o conhecimento, né? Conhecer outras formas de olhar para o problema, né? Outras formas de olhar para a vida, né? Como eu falo, as coisas às vezes elas não mudam de uma hora para outra, porque a gente está, né, sempre em construção, como eu disse, às vezes você tem que respirar, né, fazer o exercício, e eu creio que foi Deus que me mandou, sabe, que foi um caminho, como a gente falou na aula hoje, né, que existem vários caminhos, né, para se chegar, então, tipo, um caminho completa o outro, né, então, tipo, eu acredito que foi isso que aconteceu comigo e eu diria isso para as pessoas, né? Não se deem uma oportunidade. E a Vera, ela assim, para mim, ela é uma pessoa que ela passou para mim um exemplo com aquilo que ela é, né? Porque a gente vê muita gente falar e não fazer o que fala. Eu vejo a Vera como uma pessoa que vive e ela fala com aquilo que ela vive. Então toda a simplicidade dela, todo o amor, todo o carinho, toda a paciência. Eu sempre comento em casa, eu nunca vi ela com um humor diferente aqui. Sempre a mesma carinha, né? Sempre acolhendo a gente, né? Mesmo quando às vezes a gente dá uma bola fora, ela consegue contornar tudo certinho. Então, tipo assim, ela tem um equilíbrio e ela me passa muito esse equilíbrio, né?